Graça e paz, irmãos. Agradeço muito as palavras do pastor. O pastor sabe, né? Quanto eu sou grato. E a igreja também, claro, sem dúvida. Vamos ler Gênesis. Vamos lá para o primeiro o início da Bíblia. Abre a Bíblia aí. Gênesis 1. Vamos começar. Gênesis 1. Vamos falar hoje o que Gênesis 1 nos ensina, né? Que mensagem que é essa que está aqui? Nós vamos aprender algumas coisas e também nós vamos falar da mensagem. Vamos aprender também e vamos falar da mensagem. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foram-se a tarde e a manhã, o dia primeiro. Vamos fazer uma oração? Glorioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento na tua casa e por tudo aquilo que nós já ouvimos da parte do Senhor. Continua falando, Senhor, continua nos abençoando, continua, Senhor, nos iluminando e que a tua palavra, Senhor, seja falada com fidelidade, com retidão, pois o Senhor é o meu Deus e o Deus da tua igreja. Graças te damos, Pai, pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouquinho da estrutura do Gênesis? A gente vai falar um pouquinho da estrutura, aí depois a gente vai falar do gênero literário, aí depois a gente vai falar da mensagem que o livro de Gênesis traz. Vamos falar da estrutura. A estrutura é assim, olha, o primeiro capítulo, o livro de Gênesis conta duas histórias de criação, que está uma no capítulo 1 e a outra no capítulo 2. Só que os capítulos não estão bem divididos, não. Né? O estudioso que fez a divisão lá, ele acabou falhando um pouquinho nessa parte, mas isso é normal, porque faz parte do trabalho, né? As divisões em capítulos e versículos não é do original. Isso foi feito bem recente, século XV. Então, por exemplo, o capítulo 1, ele vai concluir mesmo lá no começo, vamos assim, até o capítulo 3, até o 4a, por exemplo. A primeira parte do versículo 2, do capítulo 2 do versículo 4, a primeira parte. Essa seria a divisão mais, vamos dizer assim, mais natural do texto. Então, o capítulo 1, a divisão natural iria até o capítulo 2, versículo 4, parte A. Seria isso. Então, essa é a primeira história. Aí, do capítulo 2, 4, a parte B, e até o final do capítulo 2, seria a segunda história da criação. Então, as duas histórias, elas são por exemplo, elas não é duas histórias diferentes, a primeira história fala da criação do mundo. A segunda história focaliza-se na criação do ser humano. Tá bom? Mas não é duas histórias como se fossem dois momentos, não. Né? Está contando a mesma história das origens. Como que está essa estrutura? A estrutura é assim. O versículo 1 é uma introdução geral. Esse é o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Dá uma introdução geral da criação. O versículo 2 fala mais ou menos como estava a terra, sem forma e vazia. Aí do 3 em diante começam os dias de criação, do versículo 3. É essa a ordem que está. E vai concluir lá no capítulo 2 com o descanso de Deus no 7º dia. Então são 6 dias de criação e um dia de descanso. É essa a estrutura. No capítulo 2 tem também uma declaração aqui, que diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. Então essas duas declarações, elas são introdutórias de toda a passagem. Então nós temos aqui a declaração concisa, né? O estado da terra, a criação pela palavra, é bom que isso fique bem claro, que vai do capítulo 1, do 3 ao 21, mais uma declaração e o dia do descanso. Como que foi feito isso? Como que foi organizado isso? E aqui, gente, vamos falar assim da criatividade, da iluminação, da inspiração do escritor, de Moisés. O primeiro dia que nós lemos aqui no começo, Deus fez a luz.
Então guarda isso, Deus fez a luz. No segundo dia, Deus fez o firmamento, os céus e os mares. No terceiro dia, a terra seca e a vegetação. No quarto dia, ele faz os luminares. No quinto dia, os habitantes, os peixes e as aves. E no sexto dia, os animais terrestres e os seres humanos. Então ela começa dizendo assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Então esse sem forma e vazia vai introduzir a criação. Então, a terra não era sem forma e vazia? Então no primeiro dia Deus começa a dar o quê? Forma. E a forma vai até o terceiro dia. Então nós temos aí Deus dando forma com a luz, com o firmamento, com a terra seca e a vegetação. No quarto dia, Deus começa a encher. Ela não estava vazia? Sem forma e vazia. Então, deu forma nos primeiros 3 dias. Nos outros 3 ele começa a encher. Aí começa a fazer os luminares, vai iluminar os céus, vai fazer as estrelas também, começa a encher. Depois vai fazer os peixes, depois vai fazer as aves, aí depois vai fazer os animais terrestres e os seres humanos. Aí ele vai povoar. Primeiro ele vai dar forma, estava sem forma. Aí depois ele vai encher, né? Porque ela estava vazia. É assim que o escritor fez. É assim que nós temos que ler o texto de Gênesis 1. Mas tem um outro detalhe mais importante, que ele fez de forma paralela, e isso foi intencional do autor, do escritor. Olha aqui, no primeiro dia ele não fez luz? Ele foi dando forma. Vamos lá. Vamos pegar o primeiro dia que ele deu forma. Luz. Aí essa luz, né, que iluminou o primeiro dia, depois Deus criou no quarto dia os luminares. Olha a relação de um com o outro. Né? Primeiro, quarto. Aí no segundo dia, ele fez o quê? O firmamento, os céus e os mares. E quem que habita os céus e os mares? Os peixes e as aves. Então ele fez isso no quinto. Pode ver que está paralelo. Aí no sexto dia, ele fez a terra seca e a vegetação. E quem que tinha que encher a terra seca e a vegetação? Os animais e os seres humanos. Então vocês perceberam que isso é o quê? É o estilo do escritor. Ele escreveu assim. E foi dessa forma que ele foi inspirado por Deus para escrever. Foi desse jeito. Então ele fez paralelas, histórias paralelas dos 6 dias. Né? Então isso é uma organização na hora de escrever. Quando nós lermos o Gênesis, nós temos que ler o Gênesis, principalmente o 1, como uma peça literária. Como um texto literário. Agora eu vou falar uma coisa que eu quero que vocês guardem isso e nunca mais esqueçam. O versículo 1 já fala muito conosco. Ele diz assim, olha, no princípio, Deus criou. Primeiro, ele nem pergunta sobre a existência de Deus. Está nem interessado com isso. Ele simplesmente diz, no princípio Deus criou. E aqui nos dá uns limites. Primeiro, qual é o primeiro limite? No princípio, Deus. Então, não cabe a nós querer saber o que tem antes disso. Até porque a gente não consegue fazer isso. Vocês já viram aquelas pessoas que querem filosofar demais e falam, mas o que havia antes, no princípio? Havia Deus. Só. É isso que está dizendo. No princípio, Deus. Tudo, absolutamente tudo que tem existência, veio por intermédio de Deus. Nada, tudo que nós pensarmos, tudo que existe no mundo, seja no lugar mais remoto do mundo, seja no lugar em que o ser humano ainda nunca pisou, foi criado por Deus. Nada está fora de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é uma introdução da criação. Céus e terra, tá junto, céus e terra, universo. Céus e terra, universo. No princípio, Deus criou tudo. Então, antes de Deus, gente, só existe Deus. Só isso, mais nada. Não é? Então não cabe a nós. Então assim, fizeram isso para Santo Agostinho, para Agostinho, e ele falou assim, essa pergunta não é válida. Ele já questionou a pergunta. Falou assim, como que eu vou responder uma coisa sendo que a pergunta não é válida? Existem perguntas que são inválidas. E essa é uma delas. Como você vai pensar numa coisa antes do princípio? Não dá. Não cabe a nós isso. Por quê?
Até porque a nossa criação veio no sexto dia. Já começa por aí. Nós fomos criados no sexto dia, então a gente já veio bem depois. Então assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aqui, irmãos, é uma coisa que nós temos que guardar sempre. Se nós cremos em Deus, se nós realmente cremos em Deus, Ele tem que ser sempre primeiro. Sempre primeiro. E toda vez que nós levarmos a nossa vida, e nós pensarmos na nossa vida, e pensarmos nas coisas da vida, Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque afinal de contas, sem Ele não há nada. Nada sem Ele. Se Deus não quisesse criar, não existia nada. É simples. Não é? Só existe existência porque Deus criou. E aí a gente tem aquela questão, já vou entrar numa questão de fé aqui. Quando a gente diz assim, olha, eu estou passando por uma dificuldade e Deus não está me vendo. Como Deus não está te vendo? Como Deus não está te vendo? Porque se Deus não estivesse te vendo, você nem existia. Você nem existiria se Deus não estivesse te vendo. Se você está aí, se você está aqui na igreja, é porque Deus está te vendo e está cuidando de você. Sabe? Não existe na Bíblia nenhuma promessa de ter a vida mais perfeita do mundo. Vida perfeita nós teremos no céu. Não é? Isso nós teremos no céu, vida perfeita. Mas uma coisa é fato, e aí você tem que guardar, meus queridos irmãos. Se você respira, é porque Deus te deu essa respiração. Então, nada que acontece na tua vida está fora da mão do Senhor. Às vezes nós oramos e falamos, minha oração não passa do teto. Precisa passar do teto para Deus ouvir? Nem precisa passar, né, pastor? Você pode orar e chegar na metade do teto, Deus ouve. Não tem necessidade. Por quê? Porque tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito por Ele. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus. E sem Deus, nada existe. E Deus precisa haver criado. Vocês acham, olha agora vamos pensar comigo aí. Vocês acham que Deus criou porque Ele estava entediado? Eu estou entediado que não tem ser humano para eu olhar. Então eu vou criar ser humano, porque pelo menos eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa. Vocês acham coisa? Não, meus irmãos. Deus não tinha necessidade nenhuma de criar. Ele criou porque Ele quis. Porque Ele quis. Porque a sua soberania e a sua sabedoria decidiu. E Ele criou também para a glória do teu santo nome. Isso eu vou ler mais uma vez. Nós vamos ler um versículo sobre isso. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra criada estava informe, começou a ganhar colorido. As trevas começaram a serem dissipadas pela luz. Pela luz, acabam ser dissipadas pela luz. Então, ela estava informe e Deus começou a dar forma. Ela estava vazia e Deus começou a encher. Então, se existe forma neste universo, foi Deus quem fez. Se existe vida nesse universo, foi Deus quem deu. E aí aquela pergunta que todo mundo quer fazer. Será que existe vida em outro planeta? Eu não sei, eu só posso falar uma coisa. Se tem, foi Deus que fez. Simples. Se houver alguma coisa num outro planeta que a gente não tem acesso, se houver qualquer coisa lá, não importa o que for, pode ser uma pequena criatura, o que houver lá, foi Deus que fez. Se um dia a ciência descobriu alguma coisa lá na frente, pode ter certeza, foi Deus que fez. Porque sem Deus não existe nada. A criação se dá pela palavra de Deus. Olha o que Hebreus diz. Pela fé entendemos. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito pelo que se vê. Entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o invisível não foi feito pelo que se vê. Tudo foi criado por Deus. Agora eu vou ajudar vocês, eu vou complicar um pouquinho. Gênesis, gente, não é para ser lido de forma literal. Não dá para fazer isso. Ele tem
toda uma simetria, como eu passei para vocês, lá das tríades, né? Primeiro com o quarto, segundo com o quinto, terceiro com o sexto. Um combinando com o outro. Isso a gente vê a beleza e o estilo, né, do escritor, podemos colocar aqui Moisés, né, o estilo de Moisés na hora de fazer de uma maneira brilhante e inspirada pelo Espírito Santo. Mas não é literal, tá bom? Foi Deus que criou. Por que não é literal? Vamos algumas coisas aqui. Tarde e manhã. É estranho. Tarde e manhã. Geralmente o dia começa com a manhã e depois tarde. Está invertido aqui. No primeiro dia ele faz a luz. Porém, o sol e a lua só vai fazer no quarto. Não é? Então, também, se a gente for ver literalmente, é um pouco estranho. Outra parte também, olha aqui, no terceiro dia, ele faz a vegetação, mas só no quarto dia que ele vai fazer o sol. Se a pessoa falar assim, olha, a palavra dia, se a pessoa interpretar que a palavra dia durou eras, então como que pode a vegetação ter vivido eras sem sol? Não é? Então, ou se for um dia, uma coisa interessante que eu vou falar para vocês vão achar bem interessante. Hoje, muita gente questiona quando se fala assim, como que pode Deus ter criado em 7 dias literais? É uma dificuldade que muita gente não entende. Fala assim, olha, mas como pode? É muita coisa, não pode Deus ter feito tudo isso em 7 dias. Aí, gente, essa é a incredulidade do século 21. Sabe qual é a incredulidade dos primeiros tempos do cristianismo? Sabe qual era a incredulidade das pessoas que não eram da igreja, lá no século II, século III, século IV e assim por diante? Eles nem questionavam isso aí. Sabe o que eles questionavam? Falavam assim, como que pode Deus fazer em 7 dias, sendo que simplesmente ele fala uma palavra e podia ter criado tudo? Olha os tamanhos das incredulidades. Muda o tempo, mas a incredulidade não muda. Né? Então, hoje as pessoas acham que não dá para criar em 7 dias, porque é muita coisa. Lá no século I, as pessoas que eram incrédulas, no século II, diziam assim, não, 7 dias é muito tempo, Deus podia ter feito isso em 10 minutos. Vocês perceberam? Então, as incredulidades, elas vão acontecer sempre. A questão é, tudo bem, o que é o dia? Também nós não sabemos direito o que é. Essa que é a verdade. Nós não sabemos direito o que é. Se é 24, se não... O que nós sabemos é que o Moisés, quando ele escreveu, ele usou o termo dia. É isso que nós sabemos. Não é? Nós sabemos isso. Ele usou o termo dia. Tá? Por que ele usou o termo dia? Porque é a única forma da gente entender. É a forma que nós entendemos. E aí, agora eu vou falar uma coisa para vocês. O que é isso? Mas que história é essa? Será que é ciência? E agora? Porque, sabe o que acontece? Isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo e eu acho que acontece com todos. A gente lê a Bíblia com os olhos de cristão, sempre. Todo mundo lê a Bíblia com o olho de cristão. Então a gente lê a história de Jesus, mas quando a gente lê Gênesis 1, a gente joga a ciência junto, sempre. Por que a gente faz isso? Porque nós somos do século pós-ciência, não é? Nós já fomos influenciados por Copérnico, já fomos influenciados por Kepler, já fomos influenciados por Galileu Galilei, já fomos influenciados por Newton. Né? Esses caras já passaram, nós já vivemos e nós já aprendemos tudo isso aí. Né? Mesmo na escola, mesmo que não aprendeu direito na escola, como eu, que não aprendi direito, eu sei que eles existiram, eles são os grandes pais da ciência. Não é? Mesmo assim a gente sabe, isso a gente consegue saber. A gente não lembra direito todas as teorias dele, mas nós somos influenciados por eles. E aí quando a gente lê, a gente coloca eles no meio. Só que eles são pessoas do século XVII em diante. É bem anterior a nós, mas muito, muito à frente do texto do Gênesis. Muito à frente. Então Gênesis não estava preocupado com ciência. Ciência, gente, é coisa moderna. É moderno isso. Tá? Isso é coisa moderna, isso vem com a modernidade. Quando surge a modernidade, começam a surgir os conceitos científicos, onde se começaram a questionar a centralidade da Terra, para dizer que a Terra girava em torno do Sol. Tudo isso é século XVII em diante. Aliás, do século XV já começaram a fazer essas análises. Mas depois do século que a ciência vai começando a se desenvolver a partir do século XVII. Então, Gênesis não é ciência. Não é. Apesar de que a boa ciência não vai pegar isso daqui e dizer que não vale nada. Se o cara é um cientista sério, ele dá valor pelo que está aqui. Ou seja, tudo aquilo que eu descobri, esse é o cientista de verdade que crê. Tudo aquilo que eu descobri, o como,
Porque a ciência quer descobrir o como. E o quanto tempo, né? A ciência gosta dessas perguntas. Há quanto tempo a Terra surgiu? A ciência faz essa pergunta. E como que surgiu a vida na Terra? Moisés nem se preocupou com isso. Ele simplesmente disse assim, olha, eu sei quem e eu sei por quê. Então, a pergunta bíblica é quem e por quê. A pergunta de ciência é como e quando. Então, não são nem as mesmas perguntas. Então, Gênesis 1, gente, vamos tomar cuidado com aquela tentação de tentar encaixar ciência com o texto do Gênesis. Tá bom? Pode se fazer. Tem cientistas que fazem brilhantemente. Né? Se vocês pegaram algumas palestras de gente da ciência falando, é brilhante. Existem também teorias teológicas que trabalham com a questão da ciência junto. Tudo isso é válido, mas não é a mensagem do texto de Gênesis. Certo? Nós podemos trabalhar mentalmente, com o nosso coração, procurar trabalhar o texto, mas não é o que Gênesis está fazendo. Então, Gênesis não é ciência, é mito. Então é mito. É complicado falar que é mito também, porque assim, se você diz que é mito, o significado de mito varia e vai ter um monte de significados. Então, se você vê que é mito no sentido de dizer assim, que é algo inventado, ou que é algo falso, então não é. Não é? Se a pessoa for bem restrita, a única possibilidade de encaixar o mito no Gênesis, se você for muito restrito, e dizer assim, é uma tentativa de explicação da humanidade recorrendo a Deus, porque nem sempre a linguagem humana dá conta. Só nisso, nós podemos dizer, tudo bem, então, de certa forma, o mito encaixa um pouquinho aqui. Mas só num pequeno detalhe. Só que como ninguém pensa desse jeito, as pessoas gostam de ver mito como algo falso, então sabe o que é melhor dizer? Não é mito, quando perguntarem para você. Ah, a história de Gênesis é um mito. Não, não é. Então é melhor. Porque a pessoa nunca vai ser restrita a dizer que é somente um estilo de literatura. É poesia? Tem aspectos poéticos aqui, mas o texto foi escrito em prosa. Então não é poesia no seu sentido como um salmo, por exemplo. Que salmo foi escrito em estrofes mesmo, em estrofes poéticas. O livro do Gênesis não. Ele não é escrito dessa forma. Então é história? História também no sentido moderno não é. Ela é história no sentido antigo, mas não no sentido moderno, que o conceito de história vem mudando com os tempos. Então, eu vou passar para vocês o que é. É uma narrativa. Isso é. Então, ela tem história lá. É uma narrativa, né, do escritor artística de Moisés. Isso é o Gênesis. É uma narrativa. Então, ele está narrando a criação. Por que isso é importante? Porque aí a gente para de ficar flertando com o texto bíblico e a ciência. A gente fala assim, olha, mas a Bíblia errou, a ciência acertou, a ciência errou. Né? Não, são questões separadas. A ciência quer explicar o tempo que era a Terra, a ciência quer saber como que as coisas se formou, né? Como que as coisas... ele vai fazer um monte de pergunta diferente, vai querer fazer experimentação. O texto sagrado não. O texto sagrado quer dizer para a gente assim, olha, quem criou tudo? Aí ele responde, Deus. E por quê? Para a sua glória. É isso que Gênesis está fazendo. E é isso que ele está falando. Quem? Deus. E por quê? Para a sua glória. Agora eu vou explicar para vocês por que esse texto está aqui. E por que, pelo menos, é o que a gente crê. Quem escreveu não foi Moisés? Quem é o escritor do Pentateuco? Não é Moisés, pastor? É Moisés que escreveu. E Moisés viveu mais ou menos entre o século, a gente não sabe a época, os estudiosos debatem, vamos pegar ali século XIV, aliás, século XV, século XIII a.C. Vai depender do estudioso aí. Né? 1450, 1240. Depende do estudioso, vai pegar essa época aí. Então, por exemplo, de qualquer forma, independente da época, é mais ou menos o período desse texto, de Gênesis. O que Moisés fez? Libertou Israel do Egito. Né? E vocês acham que no Egito não tinha história de criação? Claro que tinha. No Egito tinha. O Egito tinha muitas histórias de criação. Quais eram as grandes potências da época? O Egito, né, a Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia, por exemplo, como a Babilônia, que já era um país importante. Não era grande potência mundial, mas já era um país importante. Existem textos de criação babilônicos anteriores ao texto bíblico. Anteriores. Tem um que é famoso, eu vou dar o nome para vocês, se vocês quiserem pesquisar na internet, se vocês tiverem essa curiosidade de ler, eu passo o nome para vocês, vocês vão ler lá. Né? É anterior ao Gênesis ainda.
E aí, Deus liberta Israel do Egito. Israel vem. O que Israel escutou no Egito? Os mitos de criação egípcias. E qual eram as grandes histórias de criação? As histórias babilônicas. E como são essas histórias? Agora eu vou contar para vocês. São todas histórias politeístas, de guerras de deuses, onde, por exemplo, os deuses guerreavam entre si, eram ciumentos, né? Tinha deuses, tinha deusas que seduziam deuses, e toda essa história. Tudo que a gente tem de problemas humanos, né, são contadas nessas histórias dos deuses. Sedução, inveja, traição e tudo isso. Então essas histórias existiam antes do Gênesis. E o povo de Israel saiu do Egito. E uma das coisas que Deus sempre falou para Moisés, usou Moisés e também usou Josué, era para dizer assim, olha, cuidado com os deuses dos outros povos. Não se misturem com isso, porque vocês têm um único Deus. Então, para vocês terem uma das histórias antigas, só para vocês acharem engraçado, o que aconteceu? Os deuses superiores olha o que eles diziam, babilônico. Os deuses superiores ordenou que os deuses inferiores fizessem, por exemplo, né, um canal de irrigação. Tem esse mito lá. Aí o que aconteceu? Aí os deuses inferiores ficaram bravos, pastor. Eles fizeram um sindicato e falou assim, a gente não vai fazer, porque vocês ficam só mandando na gente e a gente não quer fazer. Aí os deuses inferiores pararam de fazer a irrigação. Aí o que os deuses superiores inventaram? Falaram, opa, eles entraram em greve, então vamos fazer o ser humano. Aí criaram o ser humano. Essa história existia. Anterior à história do Gênesis. Né? Já tinha, né, esse tipo de história de gente se rebelando no trabalho. Então, gente, aí Deus usa Moisés e diz assim, olha, eu vou mostrar para vocês, eu vou dar para vocês uma história de criação. Só que é a minha história de criação. A história minha de criação. E Deus usou Moisés para escrever. Moisés provavelmente leu todas essas histórias aí. É provável que tenha algum... Por isso que tem semelhanças. Porque era o tipo de literatura da época. Então, se você ler, por exemplo, Enuma Elish, vou dar o nome para vocês. Enuma Elish. Se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês leem a história de criação lá. Tem semelhanças com Gênesis. Tem semelhanças. Por quê? Porque era o tipo de literatura na época para explicar. Então, de alguma forma é parecido. Tem lá 6 dias, mas vai ter lá os deuses ciumentos, vai ter lá as guerras de Deus. O ser humano foi criado, por exemplo, com o sangue de um deus, no Enuma Elish. Então, é contada essa história. Só que isso, gente, é histórias de paganismo, histórias de politeísmo, histórias de crenças que não era o povo que Deus separou e escolheu para si. Então, essa história do Gênesis é para mostrar exatamente que quem criou o mundo foi um único Deus criador. E não um monte de deuses. Não teve guerra, não teve a luta de bem contra o mal, não tem nada. Simplesmente diz assim, olha, no princípio, Deus. E só Ele, mais nada. Não tem outro Deus, não tem semideus, não tem Deus inferior, não tem nada. Só tem Deus que criou os céus e a terra. E aí, Deus concede à nação de Israel, e para nós, a verdadeira narrativa da criação. E aí, gente, como que você tem que crer nisso daí? Pela fé e pelo testemunho do Espírito Santo. Então, é pelo testemunho do Espírito Santo que você tem que crer. É o Espírito Santo que tem que falar ao teu coração e dizer que está aqui, olha, isso aqui é a verdade. Não é a ciência que tem que dizer. Não é a mitologia que tem que dizer. Não é nem a história que tem que dizer. É o Espírito Santo que tem que falar e dar testemunho no teu coração de que Deus é o Criador dos céus e da terra. Eu vou ler um textinho aqui, porque eu achei muito legal o que esse escritor falou, esse estudioso. O que Gênesis tenta e consegue fazer é confirmar o monoteísmo em oposição ao politeísmo, ao sincretismo e à idolatria. É isso que ele faz. De um modo radical e completo. Cada dia da criação descarta um grupo de divindades. No primeiro dia, rejeitam-se os deuses da luz e das trevas. No segundo dia, os deuses do céu e do mar. No terceiro dia, os deuses da terra e da vegetação. No quarto dia, os deuses do firmamento, o sol, a lua e as estrelas. Pode ver que esses deuses tinham nomes lá.
No quinto e sexto dias, eliminam-se qualquer associação entre os deuses e o reino animal. E por fim, a existência humana também é esvaziada de qualquer aspecto divino intrínseco, enquanto, ao mesmo tempo, reconhecem-se semelhança e mediação divina a todos os seres humanos, desde o maior, até o menor, não apenas a faraós, reis e heróis. Então, todas as divindades que eram criadas pelos povos vizinhos, a narrativa do Gênesis combate. Olha o que ela diz, ela nem chama o sol de sol, chama de firmamento, porque para outros povos o sol é Deus. Então ele fala, é o firmamento maior, e a Lula diz, é o firmamento menor. Sabe o que ela está dizendo? Olha, para os outros povos, para quem não crê, o sol é um Deus. Mas para quem crê, o sol foi algo que Deus criou. E só isso. Olha o que diz aqui, gente, olha. E disse Deus, haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais, tanto para as estações como para os dias. É para isso que serve o sol e a lua. Agora, já que vocês acham que crenças diferenciada só existe no mundo antigo, eu vou trazer para vocês uma moderna agora para vocês entenderem. Tem gente que é cristão e lê horóscopo. Sabe? Eu sou de Áries. Porque Áries diz que o planeta tal tem ascendência com o tal planeta, isso aí está influenciando o meu comportamento, então eu vou ser abençoado aqui, ou vai acontecer alguma coisa comigo ali. As minhas características pessoal é dada porque o outro signo de tal e tal. Quem disse que sol, lua e estrelas influenciam meu comportamento? Está aqui. Não é? Assim como eu, eles foram criados por Deus para iluminar simplesmente. E para nos dar as estações do ano. Então, gente, nós somos influenciados também e temos que tomar cuidado. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Né? Que o Espírito Santo de Deus coloque em cada coração a crença no Deus Criador. Que o Espírito Santo de Deus nos encha da sua presença a ponto de nós não duvidarmos que tudo aquilo que nós temos que crer é num Deus Criador dos céus, da terra e do mar. Nós não temos que crer em astrologia, nós não temos que crer por exemplo, em esoterismo, né? Onde a gente fica achando coisa mágica, triângulo mágico, e vai se inventando um monte de coisa, é triângulo mágico, é globo mágico, é tanta coisa mágica, né? E a gente se esquece que tudo que existe é simplesmente criação de um Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, que em nome de Jesus você seja liberto e livre dessas coisas. Seja livre disso. Você não precisa de astrologia para explicar a sua vida. Você não precisa de nada disso. Você só precisa de Jesus. Você só precisa de um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É disso que nós precisamos e é isso que nós temos que crer. O Salmo 19:1 deixa bem claro, olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Tudo foi criado para a glória do Senhor. Nada. Somente Deus é autossuficiente. Só Deus é autossuficiente, mais nada. Tudo depende dele. Então, vou falar mais uma vez, guarda isso. Se você respira, foi porque Deus te deu essa respiração. Se você tem 2 pés ou um pé, sabe? Não? Porque tem pessoas que têm um pé. Se você anda ou não anda. Se você fala ou não fala, não importa. Do jeito que você é, foi Deus que te fez. Ser humano não quer dizer que tem que ter 2 olhos, tem que ter 2 ouvidos. Ser humano quer dizer que você tem uma dignidade de alguém que te criou a imagem e semelhança dele. Isso é ser humano. Ser humano não é visto como, por exemplo, dependente do que ele tem, mas de quem ele é. E quem ele é? Criação de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Você é importante porque Deus te criou a imagem e semelhança dele. Seja jovem, seja mais idoso, seja criança, esteja perfeitamente a sua saúde, não estando perfeitamente a sua saúde, não é? Você tendo nascido de uma forma diferente ou não, foi Deus quem te fez e você é digno e você é digna.
Tá? E Deus olha para cada uma das pessoas que Ele fez. Então, essa ideia de que quando você ora, Deus não ouve, né? Isso aí é só incredulidade, isso. Então, se você está sentindo que você está orando e Deus não está te ouvindo, busque a Deus e vença a incredulidade. Se você está passando por alguma coisa e você acha que Deus te esqueceu, também é incredulidade. Como que Deus pode esquecer aquilo que Ele criou? Como que Deus pode abandonar aquilo que Ele criou? Isaías fala assim, olha, ainda que uma mãe... Olha a comparação que Isaías faz. Isaías foi categórico. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei. Olha que comparação que ele faz. Ele chega no grau mais alto, gente. Para dizer a superioridade do Deus Criador. Atos 17, do 24 ao 28. Olha o que diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois, olha, guarda isso, gente, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Guarda isso. Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Fora de Deus não existe nada. Nada. Então, meus queridos, Deus te ama. Minhas queridas, Deus te ama. Deus ama você. Será que você tem dúvida ainda quanto a isso? Não? Deus ama você. Se você existe, se você se move, se você vive, Deus te ama. E Deus é Deus de vida, sabe? Do nada, Deus criou vida. E disso Deus nunca muda. Deus nunca muda. O nosso Deus é sempre um Deus de vida. E sabe o que Ele preparou, né, ainda? Eu nem entrei na questão do sábado, tá? Que não era a intenção aqui. Você sabe o que Deus tem preparado para nós? Para nós vermos o poder dele? A gente sabe que Deus simplesmente fez separação ali. Deus simplesmente separou a luz das trevas. Ele fez isso. Mas vai ter um dia que as trevas cessarão por de vez. Esse dia aguarda um cumprimento ainda. O sétimo dia exemplifica isso. Porque se você ler Gênesis, você vê que o sétimo dia não tem fim lá, não tem lá tarde e manhã. É diferente esse sétimo dia. Né, quando você lê. É por isso que a gente não precisa ler totalmente literal. Você vê que o sétimo dia ele não fala assim, eu ouvi tarde e manhã o sétimo dia. Não tem isso lá. Não é? Simplesmente fala do descanso de Deus. É uma das mostras que isso é um estilo literário. É uma narrativa, ela tem história lá, né? Mas essa história é com o sentido de combater os deuses dos povos que não era o povo de Deus. Era Deus dando a narrativa, Deus mudando a história e dizendo assim, olha, a história da criação é essa aqui e não as outras. Então guarda isso, gente. A história da criação é essa. É essa. Essa é a história da criação e é nela que nós temos que crer. É nessa narrativa. Mesmo que nós não consigamos explicar tudo o que está aqui. Algumas coisas fogem da nossa compreensão. Não importa. Foi Deus quem criou. E Ele criou para a sua glória. Sabe o que Deus tem preparado para cada um de vocês? Um novo céu e uma nova terra. O mesmo Deus que criou esse céu e essa terra, também criou para nós e tem reservado para cada um de nós que o ama um novo céu e uma nova terra. Só que nessa, gente, não tem trevas, não tem dor, não tem luta. Né? Esse novo céu e nova terra é o exemplo perfeito do descanso do sábado, quando ele fala para Hebreus. Um dia nós vamos descansar, como Deus descansou da sua criação. Um dia a nossa obra vai cessar e nós vamos descansar na presença de Deus, assim como Deus descansou no sétimo dia de criação. É isso que Ele tem preparado para nós. Então saiba disso. Hoje pode estar difícil, né? Mas vai ter um dia
em que Deus vai nos dar o descanso na presença dele. E nesse dia, ele vai olhar para nós e vai dizer assim, olha, muito bem. Quando ele olhou para toda a criação, ele falou, muito bom. Ele vai olhar para a tua vida, para a minha vida, para a vida de cada um, e vai dizer assim, olha, muito bom. Agora vocês podem descansar. Nós já sentimos isso quando temos Jesus, mas nós teremos isso de forma completa no novo céu e na nova terra. Então, meus queridos, não fique flertando com esoterismo, não fique flertando, né, com outras divindades, não fique flertando com idolatria. Nós não precisamos disso. Nós temos um Deus suficiente para cuidar de nós em todos os momentos. Em todos os momentos. Vamos ficar de pé? Senhor, em nome de Jesus, enche o nosso coração da Tua presença. Pai Celeste, pelo Teu poder, Senhor, que nós possamos crer que nós só existimos por causa do Senhor. Então, Senhor, nós sabemos que, por exemplo, uma pandemia é algo que foge do nosso controle, mas não foge do Seu. É isso que nós temos que crer. A nossa vida, Senhor, está debaixo de Tuas mãos. E existe mão mais segura do que isso? Existe nesse mundo uma segurança maior do que pertencer ao Deus Todo-Poderoso. Pai Celeste, as pessoas que estão desempregadas, abre a porta de emprego. Pai Celeste, as pessoas que estão doentes, Senhor, cura, Pai, porque o Senhor é tudo para nós. E uma coisa é fato, Senhor, se nós queremos ser curados, é o Senhor quem cura. Mesmo que seja usando a medicina, mas é o Senhor quem cura. Mesmo que seja por remédio, mas é o Senhor quem cura. Então, Pai Celeste, as pessoas que estão enfermas, cura. Pai Celeste, as pessoas que estão desempregadas, abre as portas de emprego. Quem estiver desanimado, dá ânimo, Senhor. Porque se tem uma coisa que o Senhor faz conosco, é nos dar vida com abundância. Pai Celeste, enche cada irmão e cada irmã com vida em abundância. Enche-nos a Tua presença, Pai.